Olá, esse é o Reprodução em Pauta, o podcast da Clínica Originari. Eu sou Paulo Bianchi, eu sou ginecologista especialista em reprodução assistida e estou hoje acompanhado aqui do Dr. João Paulo Cardoso, que é urologista e especialista em reprodução assistida. João, nós vamos falar de um tema aqui que é muito angustiante para os pacientes, que assusta muito quando acontece, que é o homem que não tem espermatozoides, a azoospermia, né? E as oligospermias graves. Esses homens podem ter filhos? Obrigado por você ter vindo hoje, João. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer. Realmente é um tema de bastante angústia, né, no consultório médico da reprodução humana. A gente compartilha essa angústia porque normalmente o casal busca o ginecologista, né, quando tem alguma dificuldade para engravidar, acaba chegando ao ginecologista primeiro. E a gente tem como roteiro, né, da avaliação da reprodução humana, da infertilidade masculina especificamente, a realização do espermograma, né? A gente já até discutiu sobre o espermograma em outros podcasts aqui da série, mas se tem um resultado em que o espermograma é bastante delimitador do tipo de tratamento ou do prognóstico ou de que caminho que esse paciente vai ter que tomar, é o espermograma com azoospermia, né? Talvez seja esse o resultado que realmente divida o paciente entre um paciente que tem uma possibilidade de uma gravidez espontânea, se é isso que o casal está esperando, né? Ou se é um casal que necessariamente vai ter que passar por alguma assistência à reprodução, né? Em níveis distintos de complexidade, né? Eu acho que também em outras séries aqui do programa da clínica se abordou muito esses diferentes tipos de reprodução assistida, né? Mas, de qualquer forma, realmente é um diagnóstico que causa bastante ansiedade, né? Primeiro que o paciente vai olhar o que é azoospermia, colocar no Google, e vai vir justamente isso, né? Vai vir a ausência de espermatozoides. E uma das primeiras coisas que eu procuro fazer no consultório é tranquilizar o casal, né? Então, primeiro, a gente mudou muito nas últimas décadas em relação à assistência à infertilidade masculina, né? E a grande mudança de paradigma foi justamente o início da década de 90, né? Em que a gente começou a fazer a fertilização in vitro com a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Essa foi a grande virada da, da possibilidade dos casais com azoospermia, especificamente a ausência de espermatozoides no ejaculado, é bom a gente diferenciar isso, já vou entrar nessa questão, e dos pacientes que tinham uma baixa contagem de espermatozoide, né, que são as oligospermias. Eram dois tipos de paciente que ficavam à margem da possibilidade de uma reprodução assistida com o uso de gametas próprios, né? Então eram casais que necessariamente tinham que recorrer aos bancos de sêmen, né? Que a gente ainda tem hoje em dia, e isso é uma boa opção para grande parte dos casais, né? A gente tem, os bancos de sêmen estão cada vez mais avançados, ou a adoção. Eles só tinham esses dois caminhos, né? E a partir da década de 90, em que a gente introduziu esse modelo de FIV, né, em que não necessariamente a gente precisa de milhões de espermatozoides para que a fertilização ocorra, que é a FIV clássica, né? Em que a gente realmente precisa de um espermatozoide para cada óvulo, para cada óvulo, e a gente vai injetar esse espermatozoide dentro do óvulo, né? Então, nessa forma é que a gente realmente mudou muito o cenário para os homens que tinham esse diagnóstico, e tanto de azoospermia quanto de oligospermias graves, né? Então, se eu fosse resumir essa resposta a essa pergunta, seria sim, podem ter filhos, né? A forma que isso vai ocorrer é que vai depender muito de outros exames. E aí, daí que vai a importância desse casal com esse diagnóstico realmente se consultar com um urologista especialista, né? Para a gente traçar estratégias, fazer outros exames e direcionar esse casal para os possíveis tratamentos, né? Então, e entra aí o nosso trabalho em equipe, que a gente já fez várias vezes, né? Então, é bem interessante porque realmente aí a gente tem mais de 30 anos já em que é uma possibilidade, em que é uma realidade, inclusive, não sem seus desafios, né? A gente vai falar um pouco de desafios desse diagnóstico, né? Mas em que a gente realmente tem essa possibilidade, né? E eu percebo na minha prática, né, que normalmente a azoospermia, mesmo a oligospermia mais grave,
elas são coisas que são... a gente descobre fazendo os exames. Quer dizer, o paciente não sente nada, Sim. né? Ele não percebe que tem alguma coisa nesse sentido até fazer um exame como um espermograma. Sim. A maioria dos pacientes com azoospermia, oligospermia, realmente não sente nada. Quer dizer, quais são os fatores de risco para isso acontecer? A pessoa tem alguma forma de perceber isso antes, sem fazer um exame? Quer dizer, ele sabe que vai ser uma pessoa com problema? Já antecipar, né, um possível diagnóstico. A minoria dos casos, na verdade, né, a gente tem muitas causas de azoospermia que a gente consegue diagnosticar, felizmente, né, atualmente a gente tem diagnosticado cada vez mais, mas a gente ainda tem aí mais de 30% dos pacientes que a gente não tem uma causa definida especificamente. E em termos de sintoma, fora os pacientes que realmente já têm algum fator clássico, né, em que já é associado com dificuldades na reprodução, né, com infertilidade, não exatamente com azoospermia especificamente, mas assim, algum fator clássico que já seja associado a um possível prejuízo da fertilidade masculina. Então, assim, vamos colocar pacientes que não tinham testículo localizado na bolsa testicular, né? Isso ao nascimento, isso é muito comum. A criptorquidia. A criptorquidia, isso. Então, assim, isso é um histórico, normalmente, que o paciente traz da infância, é uma cirurgia que ele faz muito novinho, muito bebezinho, idealmente, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma parcela muito grande de pacientes que vão corrigir essa condição mais tarde, né? Na infância ou até mesmo na adolescência. Normalmente, esse é um dado que ele traz, né? E é muito comum essa associação com prejuízo da fertilidade nessa população. E pacientes que fizeram tratamentos oncológicos, né? Os tratamentos oncológicos na infância e na adolescência, atualmente, né, os pacientes que estão nessa faixa etária já de desejo reprodutivo já são pós-reprodução assistida, né? Então, normalmente os oncologistas já têm aí alguma noção muitos têm, assim, grandes informações e são bem formados já nesse sentido, né? De orientar os pais, quando é uma criança, um adolescente, ou mesmo um paciente, quando ele é mais velho, né? Então, normalmente, eles podem trazer esses diagnósticos prévios, né? E também as alterações endócrinas, né? As alterações hormonais, que ou o paciente já conhece, já faz o tratamento desde a infância, na adolescência, ou ele faz algum tratamento hormonal e é muito difícil atualmente, com o nível de informação que a gente tem, ele desconhecer totalmente de que seja um fator, por exemplo, que possa levar a esse sentido, né? Daí que a gente vai para os diagnósticos, né? Os possíveis diagnósticos e possíveis caminhos que esse casal pode tomar, né? Na nossa experiência, né, conjunto lá na clínica, a gente já teve múltiplas dessas situações, né? Exato. Então, a gente já teve pacientes que tiveram a criptorquidia, o testículo ectópico, né, ou o testículo criptorquídico na infância, corrigiram muito cedo e chegam à idade adulta com concentrações baixas, ou chegam à idade adulta sem espermatozoides, né? A gente já teve pacientes que fizeram uso de testosterona, uso de testosterona para reposição hormonal mesmo, né, de um déficit médico, ou para uso esportivo, né, ou estético, né, e é bastante polêmico esse tema, mas a gente já teve também, né, já tivemos casos de causas genéticas, né, se a gente for entrar realmente aí em algumas das causas que a gente consegue diagnosticar, mas não necessariamente tratar e reverter, a causa genética é uma delas, né, então... E nesse ponto também super importante a avaliação genética, a definição de possíveis impactos para os filhos, né? E aí uma decisão conjunta do casal com o médico que está assistindo, né? Então, são muitas as situações em que a gente pode realmente já prever isso, né? Mas especificamente sobre, o homem sente alguma coisa, tem algum sinal, Não necessariamente, né? Porque ele pode ter todos os outros aspectos da vida médica sem nenhuma alteração, inclusive da vida sexual, e não e ter realmente esse diagnóstico de azoospermia ou de oligospermia grave, né? E você tocou um ponto importante, João, porque eu vejo assim, quando o homem descobre isso, quando a gente vai fazer a investigação, quer dizer, não é um homem que tem um histórico como esse que você falou, de alguma doença endócrina, ou de ter passado por algum tratamento que sabidamente pode
causar isso como consequência, como uma quimio, uma radioterapia, mas quando ele descobre na avaliação, eu percebo dois medos principais, né? O primeiro é o que a gente já está abordando e que nós vamos esclarecer um pouquinho mais, que é, puxa, eu consigo ser pai com os meus gametas, que eu preciso usar um espermatozoide doado ou adotar uma criança. Eu acho que esse é o primeiro medo. O segundo medo é o que a ausência de produção de espermatozoide ou uma produção mais baixa tem de implicação para a minha saúde como um todo. Né? Então, quer dizer, isso aqui tem alguma consequência para a minha saúde como um todo, que seja uma saúde sexual ou uma saúde geral mesmo, sistêmica. Né? Eu acho que esses são dois pontos importantes. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, porque é uma prática que a gente tem na clínica e eu acho que também esse é um primeiro ponto que eu acho importante a gente discutir, quer dizer, fizemos um exame lá, encontramos um homem que não tem espermatozoides no ejaculado. Né? Qual que é o primeiro passo? A gente já vai para a investigação, repete para confirmar o espermograma. Qual é a chance dessas alterações esporádicas assim no exame? Ótimo, ótimo. Bom, começando com o diagnóstico, o exame, né? O exame que a gente usa para diagnosticar é o espermograma, né? O exame clássico, o exame de base. O espermograma tem uma característica muito importante, que ele é altamente variável, né? Variável entre os dias em que o paciente coletou, variável entre os laboratórios. Então, infelizmente, não é um exame que é o mesmo em todos os laboratórios, tem que ser um laboratório realmente de confiança, né? E, especificamente para a azoospermia, que é a ausência dos espermatozoides no ejaculado, eu sempre friso muito isso, né? Isso é importante. A ausência de espermatozoides no sêmen, né? No líquido seminal, junto com o líquido seminal, no ejaculado, que é diferente de ausência de produção de espermatozoides. A gente vai entrar nessa. Então, se a gente tem um exame desse, o ideal é que a gente repita, tá? Repita em uma outra circunstância, em um outro dia, tá? Tem um tempo mínimo de intervalo? Não necessariamente, Tá. mas eu daria pelo menos 2 semanas, Tá bom. que é um tempo de abstinência legal ali pra gente tirar essa prova, né, dos 9. E a outra coisa muito importante é que se durante o exame do material, né, do sêmen, o técnico do laboratório não achou espermatozoides à primeira vista, né, sem processar esse sêmen, necessariamente ele tem que processar esse sêmen, centrifugar, né, uma técnica de laboratório. Depois ele tem que pegar a parte do sêmen que é só de células, então ele separa, né, a parte líquida e a parte que é o plasma e a parte realmente de células. E depois ele tem que olhar essa parte de células. Que é o pellet. Que é o pellet, ou o centrifugado. Porque ali é que ele vai depois fazer uma nova análise para ver se realmente ele não achou no sêmen sem processar ou se ele realmente não achou nem no sêmen a fresco e nem no pellet, no centrifugado. Porque é diferente. É daí a importância de você fazer um laboratório confiável. Confiável, que realmente tem experiência com isso. Que tem experiência com isso. Porque muda completamente até o caminho, né? Até, assim, vamos colocar as possibilidades para esse casal, né? Então, o primeiro passo é esse. Tá. A gente fazer um exame confirmatório e um exame de forma correta, né? Depois vamos para esses medos que você falou, né? Primeiro medo, posso ser pai? Essa que é a principal questão, né? Eu recebo muitos pacientes no consultório que já chegam absolutamente pessimistas. Porque eles receberam esse diagnóstico, às vezes, de colegas que não necessariamente trabalham em seu dia a dia com reprodução humana. Exato. E a gente sabe que a reprodução humana é um nicho da medicina que é extremamente complexo, né? E mesmo colegas, né, ginecologistas, colegas urologistas, se eles não têm uma visão muito direcionada para a reprodução humana, eles não têm consciência das possibilidades para aquele casal. Então, já recebi muito paciente, assim, ó... Desenganado. Totalmente desenganado. Esse é o termo mesmo. Não tem possibilidade, não produzo espermatozoides, sou estéril, né? Pesado esse diagnóstico, né? Porque você não produzir espermatozoides suficientes para aparecer no ejaculado não quer dizer que você tenha alterações específicas da parte sexual, isso não tem a ver com masculinidade, isso é super importante, né? Exato. Isso não tem a ver com o papel do homem na sociedade, né? Que não é só se reproduzir. Tem essas questões até de fundo psicológico que às vezes o paciente chega, né, com
com essas questões já muito à flor da pele. Então, a primeira coisa que a gente faz que eu faço, né, é realmente falar, olha, a gente tem um diagnóstico que é desafiador, né? A gente trabalha com reprodução humana, a gente sabe. É um desafio, não é fácil, né? Mas não é impossível. Não é o fim da possibilidade, né? Não é ali que acaba a história do desejo reprodutivo daquele casal, né? Então, ele pode sim ser pai com gametas próprios. Isso vai depender muito de toda a avaliação desse homem em relação à confirmação do diagnóstico, né? Então, fazer 2 exames em dias diferentes, em que a gente realmente avaliou o centrifugado, o pellet, o perfil hormonal, né? Que são os hormônios, né? Que são indispensáveis para a produção dos espermatozoides, para a espermatogênese, né? Outras condições médicas associadas, aí vai muito o histórico médico, outros tratamentos prévios, uso da própria testosterona, né? Esse é um ponto que eu acho importante você comentar. Porque, Isso. às vezes, o homem faz a dosagem, tem uma testosterona um pouco mais baixa, recebe uma reposição. Isso. Né? Com indicação médica. Isso. Né? Só que o efeito reprodutivo disso é diferente do que talvez as pessoas imaginem. Né? A testosterona é um hormônio importante para a produção de espermatozoide. Essencial. Mas o que acontece se a gente dá testosterona? Exatamente. Para ela, né? A gente não produz espermatozoide sem testosterona, mas ela precisa ser a testosterona de dentro do testículo. Perfeito. De produção própria. Tá. Uma vez que a gente recebe essa testosterona exógena, né, seja por injeção, seja por gel, qualquer tipo de reposição da testosterona, a gente acaba inibindo a produção da própria testosterona. Entendi. Então o efeito reprodutivo é o reverso. Ao contrário do que a pessoa queria. Isso. Entendi. Tem até uma pesquisa interessantíssima, mas já tem um tempinho. Tá? Provavelmente isso mudou. Se vocês forem repetir isso, de urologistas, colegas urologistas nos Estados Unidos, que diante de um quadro de infertilidade, não necessariamente a zoospermia, tá? Mas um casal que está com dificuldades para engravidar, de prescreverem testosterona para o homem. Olha. Nesse intuito de a gente ajudar, precisa né? ajudar. A gente precisa de testosterona, então a gente dando a testosterona a gente vai aumentar, né? Então puxamos esse fio da testosterona aí porque, por exemplo, é uma das principais causas de azoospermia reversível. Pois é. Então, que a gente pode eventualmente retomar a produção de espermatozoides, né? Entendi. De prognóstico bastante favorável. Vai depender muito de se utilizou, quanto tempo que utilizou, qual que é a dose, qual que é o período, né? Se utilizou de forma contínua, se fez aqueles ciclos que o pessoal faz, né? Há quanto tempo que interrompeu, quando que fez o espermograma, e se isso coincidiu com o uso da testosterona, se já tinha um tempo que suspendeu, né? Bem detalhes assim, mas que são detalhes que fazem muita diferença. Então, aí a gente vai ver, né, só na conversa ali, no histórico médico, a gente já vê um fator que a gente pode corrigir. Aí eu vou fazer o exame físico, eu vou ver outro sinal que a gente possa realmente reverter. No exame físico, a gente tem o principal diagnóstico de fertilidade masculina, de alteração da fertilidade masculina, que é a varicocele. Né? A gente até comentou aqui em um outro momento do podcast sobre isso especificamente. Eu acho que dá um podcast inteiro. Exato. Dá um congresso. Dá um congresso inteiro, mas um ponto importante é que a varicocele, ela está muito associada à queda dos parâmetros seminais. Ela pode, sim, derrubar os parâmetros seminais a ponto de ser uma concentração muito baixa ou, eventualmente, uma zoospermia. Tá. E é um fator que a gente consegue reverter, a gente consegue corrigir. E, eventualmente, ainda que não sejam grandes taxas de recuperação de espermatozoides no ejaculado depois, a gente tem essa chance, entendeu? Muda um pouco o prognóstico. E mudar o tratamento de forma drástica, né? Não falamos de tratamento ainda, mas é um ponto bastante interessante, né? Então, assim, identificar possíveis causas e depois ir aí, dentre as causas que a gente estava mencionando antes, ver se tem algum fator genético. Né? Então, a gente tem 2 exames principais para o paciente genético, né? Para o paciente azoospermico. A gente tem o cariótipo, que é uma grande foto, né? dos cromossomos, do nosso material genético. E o cariótipo, ele vai ver realmente, como uma foto, ele vai ver alterações macro, grandes, né? E nos últimos anos, a gente tem também uma avaliação específica do cromossomo Y, que é
onde está a receita para a produção de espermatozoides, Tá. né? A gente chama de... é uma sequência do cromossomo Y, e quando a gente tem a perda de uma dessas partes dessa receita, né? A gente chama de microdeleção, não aparece no cariótipo, é realmente só no gene mesmo, então técnicas diferentes de laboratório. E aí, se a gente não tiver essa receita, a gente ou não produz, ou produz Muito pouco. muito pouco, né? Isso pode, inclusive, determinar mudanças na nossa conduta depois, tá? Porque alguma dessas microdeleções, elas vão indicar para você uma ausência de produção, não uma ausência só de espermatozoide no ejaculado, certo? Elas ou têm então uma chance baixíssima da gente ter um espermatozoide dentro do testículo. A gente não abordou ainda o tratamento específico, né? Tem um caráter diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico e prognóstico. Entendi. E também de prole. Tá, né? Exato. Aconselhamento genético. Exato. Né? O risco do menino, filho desse homem, ter a mesma coisa. Exato. Então, a gente tem aí também, em termos de aconselhamento, extremamente importante, né? É muito mais comum em pacientes azoospermicos, né? Mas a gente pode ter também em pacientes com contagens baixas. E por falar nisso, eu acho que você voltou num tema que eu acho que é importante para as pessoas entenderem, né? Vamos conversar um pouco do que é uma contagem baixa, né? E por que tem que ter uma certa contagem de espermatozoides, né? E só adiantando, porque isso envolve um pouco a questão feminina, né? A gente precisa ter uma certa quantidade de espermatozoides, me corrija se eu estiver errado, João, porque o espermatozoide no ejaculado, ele cai no fundo vaginal, eles precisam ascender ali pelo sistema reprodutor feminino, passar pelo colo do útero, chegar até a tuba uterina, fertilizar o óvulo e aí sim o embrião fertilizado volta para o útero. Então, um número adequado de espermatozoide tem a ver com a perspectiva dele conseguir fazer todo esse trajeto, né? Mas o que é um número baixo? Né? Porque o número normal eu sei que é polêmico, mas o número baixo é quanto? Quanto que tem a associação de uma dificuldade? Tá. É bem polêmico mesmo, né? Eu gosto, toda vez que eu recebo o paciente no consultório com o espermograma, eu nunca pego só o laudo. Eu acesso com eles uma tabela da Organização Mundial de Saúde que mostra justamente o que é mais comum nos pacientes que tiveram filhos. Tá. Em termos de volume, em termos de concentração, quantidade de espermatozoides, a forma que eles estão se mexendo, a forma também, né, do próprio espermatozoide. Então, assim, como você falou perfeitamente, a gente precisa ter uma quantidade boa de espermatozoides, porque eles vão passar por toda essa seleção do trato genital feminino, né? E o que a gente escuta desde criancinha, né? O espermatozoide vencedor chegar ali no final e se juntar ao óvulo, né? Então, para um chegar ali, milhões ficaram pelo caminho. E milhões mesmo. Então, assim, quando a gente tem uma concentração muito pequena, esse processo de seleção vai depletando a quantidade de espermatozoides pelo caminho e é muito difícil um deles chegar ao final, né? Não tem o número mágico da gravidez, igual eu estava mencionando no começo da nossa conversa, né? A gente pode ter... se tem um espermograma que define possibilidade, é o espermograma sem espermatozoides, né? Ó, não vai acontecer uma gravidez espontânea. Mas, a partir do momento que ele tem alguns espermatozoides, essa gravidez pode acontecer. Agora, a chance é que é muito mais baixa se a gente tem concentrações pequenas. Eu tenho os marcos, acho que é mais interessante, são os marcos que vão demandar uma preocupação a mais. Que seria o quê? Solicitar exames diferenciados. A parte genética, por exemplo, a gente não precisa, em teoria, né? Falando de guideline, falando de... que está na literatura, né? A gente não precisa pedir uma avaliação genética para todos os homens, né? Mas para aqueles homens que têm abaixo de 10 milhões por ml, né? A gente já precisa pedir aí um perfil hormonal, porque a gente encontra alterações com mais frequência. Abaixo de 5 milhões, as avaliações genéticas já são interessantes, tá? Porque a gente acha realmente muito mais alterações genéticas nessa população. E os pacientes azoospermicos ainda mais. É muito mais comum. Né? Quer dizer, é um gradiente, né? Quanto mais alterado, maior a chance de você encontrar uma alteração. E maior a força da literatura em você solicitar esses exames, né? E só para esclarecer quem está nos ouvindo, nós estamos falando aqui de concentrações de espermatozoides que menos de 5% dos homens que têm filhos com facilidade têm. Sim. Né? O percentil 5%, Sim. Que acaba sendo a referência dos espermogramas, mas na verdade, interpretado de um outro jeito, né? Quer dizer, é uma probabilidade daquele exame ser encontrado entre homens que não tiveram dificuldade para ter filhos. E quando você está abaixo disso, a probabilidade é mais baixa. Então, não é que é impossível, é menos provável. Exatamente. Né? É uma curva, né? Então, ali,
essas concentrações abaixo de percentil 5, que é 16 milhões, né? Tem muito menos pacientes que realmente conseguiram uma gravidez, né? Perfeito. Talvez essa seja uma interpretação interessante, né? Eu nunca falo esse é um espermograma normal, Exato. né? Exato. Eu gosto de falar que esse é um espermograma que está dentro da curva, está dentro da maioria, a maioria dos homens, né, tá aqui nessa distribuição. Você está localizado nesse ponto da curva. Perfeito. Acho que é o mais interessante, né? Então, avançando ainda no primeiro medo, né? Então, eu vou conseguir ser pai usando os meus próprios espermatozoides? É isso que mudou muito nos últimos 30 anos, né? Como a gente conseguiu assistir esses casais, primeiro, com quantidades muito pequenas de espermatozoides, né? Então, pacientes que tinham aí menos de 1 milhão, até menos, né? A gente conseguiu assistir esses casais porque a gente seleciona um espermatozoide para cada óvulo. Perfeito. Avançando um pouquinho mais, então eram homens que tinham uma quantidade muito pequena e não conseguiriam fazer uma FIV clássica. Nenhuma inseminação. Nenhuma que inseminação. Às vezes é uma coisa que as pessoas perguntam. Exatamente. Nenhuma inseminação, nenhuma FIV clássica. E aí a gente viu que dava certo, que era possível, a gente obtinha embriões e gravidez depois. O próximo passo foi ver que a gente consegue utilizar espermatozoides que não apareceram no sêmen, no ejaculado. Essa foi uma das grandes viradas, foi a partir de 99. Antes já se fazia isso, né? Mas estabelecer mesmo uma técnica, né, de como fazer foi mais a partir de 99. E aí que a gente percebeu que o testículo ele é extremamente heterogêneo, Perfeito. ou não homogêneo, ou com vários pontos, ele não trabalha da mesma forma. Meio não que é um órgão, independentes. não é um órgão que todo órgão funciona do mesmo jeito. A gente tem a gente pode ter pontos de produção de espermatozoides, mesmo em testículos que têm a maioria dos pontos sem produzir. E a produção de espermatozoide, ela não é homogênea também. A gente tem pontos em que você está no final da produção, tem pontos que está no começo. E aí a gente foi percebendo que, às vezes, a produção desse paciente é tão pequena que ela não aparece no ejaculado. Que é literalmente, eu gosto de usar essa analogia, é literalmente uma linha de produção. Você precisa correr aquela linha de produção, né? Então, a partir do momento que você produz muito pouquinho, não sai da fábrica. É uma analogia do caminho que eles têm que fazer no trato reprodutor feminino, eles também têm que fazer um outro antes no trato reprodutor masculino. Ele tem que sair do testículo para ele chegar no ejaculado, é um caminho que ele tem que percorrer. Perfeito. Se você produz muito pouco, ele não vai. Não chega lá. Não chega, porque a força motriz é a produção. Entendi. Né? Então, aí a gente percebeu o quê? Produz espermatozoide em pontos específicos do testículo e ali a gente consegue pegar esses espermatozoides e utilizar eles na injeção dentro do óvulo, isso gerar um embrião. Com ICSI, né? Com ICSI, que aí é o mais avançado é a mais avançada das assistências à reprodução. Então, podemos sim gerar embriões e uma possível gravidez com espermatozoides que, apesar de serem produzidos em pequena quantidade, estão localizados dentro do testículo, eles estão sendo produzidos. Perfeito. Essa foi a virada, né, da reprodução masculina, da infertilidade masculina nesses últimos 30 anos, ainda que às custas de um procedimento cirúrgico. Certo. Invasivo. Queria que depois você explicasse como é que funciona isso. Exatamente. Então, aí a gente começou a ir dentro do testículo. Ir dentro do testículo é realmente expor o testículo e fazer uma biópsia direcionada, né? De pequenos fragmentos em que a gente acha que vai ter o espermatozoide no macro. E aí, no micro, né? No próprio laboratório, a gente já consegue buscar esse espermatozoide ali dentro. E esse espermatozoide, ele é capaz de fertilizar o óvulo. Que era um pensamento que a gente antigamente achava que isso não era possível. Entendi, né? que era muito imaturo e não ia conseguir. Que era muito imaturo e tudo. Então, o primeiro medo a gente já respondeu. É possível? Tá? Segundo medo, isso tem alguma interferência com minha saúde como um todo? Aí, Paulo, que entra a avaliação geral, urológica e de saúde, né? Se o fator que está levando àquela zoospermia é um fator corrigível, ou fatores, no plural, né? Corrigível, e a gente correr atrás dessa correção, a gente pode sim
frear um processo que se manifestou como a zoospermia, Tá. né? Então, ou frear ou modificar completamente esse processo. Então, assim, se a gente tem uma causa genética específica, isolada, um paciente totalmente rígido, né, sem nenhum outro problema de saúde, não fez uso de nenhuma outra medicação, talvez essa infertilidade, a gente ainda não sabe se isso vai ter uma implicação específica em outros sentidos, né? Ok. Mas é menos provável que seja um impacto mais global. Agora, se a gente acha uma causa, por exemplo, uma disfunção hormonal, a própria varicocele, quando, né, numa manifestação mais grave, se for realmente um paciente que, além de tudo, tem aí diabetes, hipertensão, outros fatores que são corrigíveis, obesidade, né? Aí a gente já entra na infertilidade dentro de uma manifestação de outras doenças, Tá. né? Então, nesse ponto, a infertilidade já está participando também daquele mecanismo de doença ali, né? E atualmente a gente já sabe também que a fertilidade é um marcador de saúde do homem, né? Então, a gente não interpreta mais a infertilidade como um ponto isolado, né? Aquela queda ali no potencial reprodutivo masculino pode refletir também, não necessariamente naquele momento, mas no futuro, uma possível alteração da saúde como um todo. Isso é um ponto importante que você está comentando, João, porque a gente tem visto recentemente uma criação de dados de saúde que anteriormente a gente não dava muita bola, que é, por exemplo, o efeito da idade do homem sobre a produção espermática, especificamente sobre a qualidade do espermatozoide, né? Sim. E nós estamos falando aqui de futuro, como você está dizendo, as alterações seminais como um marcador de saúde futura, né? Mas agora a gente está tendo essas ideias sobre o efeito da idade no homem. Existe, a exemplo da mulher, os homens que param de produzir espermatozoide com a vida? Então, quer dizer, isso é algo, como eu posso dizer, algo que a gente vai conseguir prever com antecedência, e para aquela pessoa seria interessante, às vezes, congelar o espermatozoide, como a gente tem dito para algumas mulheres, congelar óvulos, quando Sim. pensam em engravidar mais tarde. Como é que está essa questão, contrário ao que a gente estava falando? Quer dizer, não a zoospermia como um marcador de saúde futura, mas sim a idade levando a zoospermia no futuro. Como é que... A gente entra num podcast completamente diferente nesse ponto, porque realmente dá muito pano para manga. Sim. Mas a gente não tem no homem um marco temporal tão claro como a gente tem na mulher, porque a gente tem essa reserva ovariana limitada, né? Dessa questão toda de uma curva descendente muito clara a partir de 35 anos, né? Em que a gente tem ali realmente um declínio bastante marcado da capacidade reprodutiva, que está muito ligada com reserva ovariana. No homem, que a gente tem visto é muito diferente. A gente tem uma capacidade de produção de espermatozoides, em teoria, para a vida. Okay. Não tem um marco que fala, a partir desse momento, a gente não tem mais produção de espermatozoides no homem. Não é fisiológico como na mulher. Não é fisiológico como é na mulher. Muito embora ele possa ter algum evento na vida que, a partir dali, a gente não tem mais produção de espermatozoides. Mas, assim, pegando na população em geral, a gente não tem esse marco. Então, durante muito tempo, se acreditou, o homem é fértil para a vida inteira. Perfeito. E aí que é um conceito que é diferente. A gente produz potencialmente espermatozoides para a vida toda. A forma de produção que não é igual. Tá. Isso é o que a gente já sabe, né? Que a partir aí dos 45, 50, 55, uma zona mais cinza, né? Uma faixa mais cinza como a das mulheres, a gente tem sim um declínio na produção em termos de quantidade, né? Em termos de qualidade também. Aí vai muito do que a gente estava conversando também, né? A partir desse momento em que a gente tem naturalmente um declínio da função endócrina masculina, né? Em termos de produção de testosterona, isso é natural. A gente tem o surgimento de comorbidades, pressão alta, diabetes. Aí vai entrar também o uso de medicações, né? Ganho de peso, que é muito comum a partir de determinadas faixas etárias. Então, a gente começa a ter um tanto de fatores de confusão que, eventualmente, vão se juntar em não necessariamente um declínio de quantidade, mas eventualmente de qualidade também, né? Então, quer dizer, a idade como um marcador de passagem do tempo no sentido de acrescentar elementos ambientais, né? Que elementos ambientais também, mas elementos próprios também, né? Ambiental macro, falando de exposição ambiental e outras comunidades, mas falando também de função do testículo. Entendi. Existe de capacidade de gerar os espermatozoides. A gente já sabe que
temos sim essa questão, né? Aí, congelar ou não espermatozoides como preservação de fertilidade dá um outro podcast, né? De novo, um tema de congresso. Não, é um tema de congresso, bastante interessante, né? Mas voltando para a azoospermia, nesse segundo medo, respondendo sobre o segundo medo, em termos da minha saúde, eu, como homem que teve esse diagnóstico, sim, a gente vai investigar os porquês, ir atrás de possíveis causas, e ainda assim que a gente não encontre uma causa específica, isso é uma parcela grande da população, a gente vai ter possibilidades terapêuticas e também um ponto que é muito importante, que eu gosto muito. O homem procurou o médico naquele momento, tá? E a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer de trazer o homem para consulta médica no geral. Exato. E para consulta urológica ainda mais. A gente não tem a cultura que a gente tem com a população feminina de começou a menstruar, já vai no ginecologista para aprender sobre ciclo menstrual, anticoncepção, desenvolvimento sexual, vida sexual também. Os meninos não têm isso, né? E isso vai para a idade adulta como eu só vou preocupar necessariamente com a avaliação do urologista quando eu tiver que preocupar com a próstata, que ainda bem tem realmente na sociedade uma coisa mais forte, uma cultura mais forte já há algumas décadas, né? Então, assim, uma oportunidade muito preciosa de avaliação da saúde masculina e de orientar a mudança de estilo de vida, de orientar todas essas questões que há algum tempo eram acessórias, mas estão cada vez mais protagonistas, né? Então... Mas você acha que um homem com alterações mais graves, oligospermia grave ou azoospermia, ele vai receber uma orientação diferente em relação à sua saúde no longo prazo? Por exemplo, você viraria para um homem desse e falaria assim, olha, tome cuidado, você tem uma manifestação física de algo que pode envolver a sua saúde como um todo no longo prazo, você toma cuidado para não ganhar muito peso, se mantém ativo fisicamente, se alimente adequadamente. Quer dizer, você é uma pessoa que tem um fator de risco. Quer dizer, esse homem merece essa atenção diferenciada, né? Merece diferenciada porque a gente também tem, infelizmente, uma associação da infertilidade com o câncer de testículo. Perfeito. Aproveitando até que a gente está nesse mês de conscientização do câncer de testículo, né? Perfeito. A gente tem um diagnóstico, a gente tem são populações que se encontram, sabe? A população que tem um câncer de testículo é a população que tem uma manifestação clínica de infertilidade, né? Tá. Principalmente quando essa infertilidade é diagnosticada em idades muito jovens, Entendi. né? Em final da adolescência, adultos jovens, né? Que às vezes já têm um desejo reprodutivo, vão atrás disso e acabam tendo ali uma alteração nesse sentido, uma alteração grave como a azoospermia, né? São pacientes que vão ter que ficar de olho mais, vão precisar de um acompanhamento urológico mais próximo, né? E nesses fatores também, como a gente tinha mencionado, né? No momento que a gente está ali cuidando da azoospermia em si, porque aquele é o desejo daquele momento, a gente também consegue orientá-lo especificamente, a gente tem aqui uma varicocele que a gente pode corrigir para ganhar a função do testículo, talvez melhorar um pouquinho a chance da gente achar espermatozoides, mas também para a vida, para a gente preservar a função desse testículo. A gente tem um sobrepeso muito importante, um diabetes que não está legal, vamos controlar, vamos perder peso, também é uma coisa que a pessoa leva para a vida, né? Sim. Então, assim, uma associação específica e bastante grave é com o câncer de testículo, mas a gente também tem associações com condições que não são malignas, né? Mas que não deixam de serem importantes da gente tratar, frisar, né? E então, como você disse, é uma oportunidade de saúde para um homem, em geral, jovem, né? Exatamente. E que, de outra maneira, não estaria no médico de forma nenhuma. Ele estaria pontualmente, se ele se contundir ou se teve alguma coisa, pontualmente. Mas com uma avaliação de saúde, eu concordo contigo, é uma tremenda uma oportunidade. É uma grande oportunidade, né? E, ao mesmo tempo que a gente define com esse casal, né, que, olha, não é o fim da linha, né? Não é o fim das possibilidades, né? Então, muito do primeiro medo aí. É também um momento em que a gente traça chances e prognósticos, exato, né? Eu acho que quem chega com esse desejo reprodutivo, inicialmente para vocês, os ginecologistas, ou, né, eventualmente mais difícil, né? O homem fez um espermograma, assim, sem ter necessariamente um desejo reprodutivo naquele momento, mas... E de conversar muito sobre isso, possíveis caminhos, né? Então, o primeiro medo a gente respondeu, né? Então, a gente consegue sim. E como que a gente vai fazer isso, né?
Alguns pacientes, Paulo, a gente vai conseguir tirar ele numa condição de sem espermatozoides no ejaculado para uma condição de ainda que poucos espermatozoides no ejaculado, E no isso já sêmen. muda bastante coisa. Já muda bastante. Por Sim. quê? Se a gente tem espermatozoides no ejaculado, a gente consegue fazer uma fertilização in vitro com ICSI, Perfeito. né? Sem necessariamente ter que operar, sem ter que necessariamente fazer a biópsia do testículo, tá? E ainda assim, se a gente está tratando os fatores para eventualmente a gente tentar ter no ejaculado, a gente pode também melhorar a situação em que a gente faz a biópsia. Perfeito. Porque quando a gente faz essas medidas em consultório, melhorar a parte hormonal, corrigir uma varicocele, ou buscar outros fatores que a gente consiga, pelo menos, amenizar, né? A gente também está melhorando o ambiente do testículo e potencialmente melhorando o resultado de um tratamento que é bastante invasivo, né? Perfeito. Que é uma biópsia de testículo, né? E também definir as chances, né? Essa é uma grande discussão nossa prática clínica, né? Tem alguma coisa que a gente sabe direitinho, olha, esse paciente com certeza vai ter espermatozoide, esse paciente não vai ter. É o que a gente está fazendo mais ultimamente em termos de pesquisa urológica. Tentar definir algum fator que consiga ter uma previsão mais sólida. Perfeito. Porque a gente, infelizmente, cai numa taxa que é positiva e negativa ao mesmo tempo. A gente cai numa taxa de sucesso de 50%, 52%. Isso quando você vai para a biópsia testicular. Biópsia. Perfeito. Que aí você vai me falar, né? E é isso que alguns pacientes já falaram. Então, Jogo moeda. Então tem 50% de chance de conseguir e 50% de não conseguir. É exatamente isso. Todos os trabalhos na literatura que já juntaram populações grandes de pacientes que foram submetidos a essa busca por espermatozoides chegaram a esse mesmo parâmetro, né? Então, é a chance também da gente falar com o casal. Ó, a gente tem essa chance, são 50%, mas se a gente não tenta, a gente não tem possibilidade, né? E de dar a oportunidade de outros caminhos também. Eu acho que é muito interessante. É a única possibilidade eu ter que fazer essa cirurgia que, né, assusta quando explicada, é invasiva, né? Não é isenta de complicações, como qualquer tipo de cirurgia, né? E ainda assim eu tenho uma chance de não conseguir, ainda assim tenho uma chance de não conseguir. E também outras aflições relacionadas a isso, né? Eu consigo o espermatozoide, eu gosto de falar muito que aí tem etapas, né? Bom, primeiro a gente vai tentar o espermatozoide, depois a gente vai tentar o embrião, depois a gente vai tentar a gravidez. Isso, são etapas. Temos muitas etapas pela frente. Nós vamos junto nessas etapas e aí a gente vai, né? E a gente vai embarcar junto com o casal nessas etapas. Mas eu gosto sempre de estar ciente dessas possibilidades, desses riscos, dessas vantagens e desvantagens, né? Então, nisso é que vem muito diálogo com o ginecologista, né? A gente conversa muito sobre os nossos casos, conversa muito com o casal, faz consultas em conjunto para definir realmente ali o que a gente vai querer seguir, né? Então, assim, vários caminhos são possíveis. Não tem nenhum caminho que é exatamente certo ou errado, né? O que faz sentido naquela situação. É o caminho que faz sentido pro casal, né? O caminho que faz sentido ali naquele contexto. A gente se vale dessas armas, né? Igual eu estava mencionando, né? Tem alguns exames que são exames que sugerem pra gente. Ó, a gente tem uma grande chance, mas tem uma chance pequena. Mas não foi uma, duas, nem 50 vezes em que eu fui para um procedimento com todos os parâmetros a favor e eventualmente não tivemos sucesso. Né? Pois é. E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a gente pensa, nossa, essa chance é muito baixa. E acontece, né? Tem que tentar, como Temos você que disse. tentar. Se for uma opção do casal, se for uma opção de tentar realmente, a gente vai. E, felizmente, a gente vai, hoje em dia, com grandes avanços, né? Então, a gente está falando da cirurgia, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Não é uma cirurgia de grande porte, né? É uma biópsia de testículo, ela tem a ferida operatória pequena, a gente tem baixíssimas chances de contaminação, porque é uma cirurgia limpa, a gente tem um controle muito rigoroso de sangramento, então, em geral, não temos complicações com sangramento.
mas é uma cirurgia numa área muito delicada, Exato. né? Sensível, né? Então, o pós-operatório é delicado. Normalmente, a gente consegue controlar realmente com medicações de comprimido, né? Mas é uma cirurgia numa área muito delicada. E o testículo, ele não é só responsável por produção de espermatozoides. A gente tem também a produção de testosterona. No procedimento, a gente também vai retirar a parte do testículo que produziriam testosterona. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? De um cuidado muito grande. Por que eu não posso invadir tanto esse testículo? Por que eu não posso, né? Porque, às vezes, na balança, eu tenho que ter mais possibilidades de ganho do que de prejuízo. Entendi. Então, é um cuidado muito grande. Então, em termos de indicação cirúrgica e das possíveis complicações, eu sempre deixo isso muito claro, né? Que é uma cirurgia invasiva, né? Uma cirurgia que não é uma cirurgia de grande porte, nem sujeita a grandes complicações, mas tem alguns pontos de cuidado, né? Então, também o grande ponto da gente não ter sucesso, que aí a gente vai precisar de outras possibilidades, né? Bom, João, nós vamos encerrar por aqui a primeira parte do nosso podcast sobre a zoospermia, a oligospermia severa, em que a gente discutiu causas e investigação desses fatores. Aguardem, nós vamos ter uma segunda parte sobre tratamento nessas situações. E, por favor, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, envie nas nossas redes sociais, curta, comente aqui e dê o seu like. E se você conhecer alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, encaminhe esse podcast para quem você achar que